Bom dia, seja bem-vindo ao programa Ciência em Movimento. Hoje, no destaque, a entrevista com Rodrigo Curcio. Na pauta, a qualificação profissional na era da transformação digital. 12 de dezembro de 2017, eu sou Márcio Campos, estamos começando uma nova edição do programa Ciência em Movimento. Fique com a gente volta já. Estamos de volta com o programa Ciência em Movimento e agora com a entrevista com Rodrigo Curcio. Rodrigo, obrigado pela sua presença aqui no programa. Deixa eu te apresentar, você é especialista em capital humano, tem formação começou na EBAP, da FGV do Rio de Janeiro, depois concluiu aqui na UCP em Petrópolis, né, o teu curso de administração de empresas, fez MBA em estratégico em gestão de pessoas aqui em Petrópolis, e recentemente fez um módulo de extensão na Universidade de Irvine, na Califórnia, onde cursou gestão internacional de negócios. Você já está trazendo para cá um monte de experiência aí sobre esse mundo na questão da gestão de pessoas e capital humano, que é muito importante, inclusive aqui para a cidade de Petrópolis, onde a gente tem tido esse movimento. A gente estava conversando aqui antes da entrevista, de fomentar justamente no capital humano, né? A gente tem a grande possibilidade, com poucas cidades, de formar uma juventude em alto nível. Essa juventude acaba saindo de Petrópolis. Essa é uma pergunta inicial, né? Então, qual a importância hoje da formação, da qualificação profissional para o jovem? Eu acho que é fundamental e imprescindível. Hoje o jovem precisa, eu diria que, se formar muito mais como ser humano e capital humano, parte de uma sociedade, do que propriamente para o mercado de trabalho. Eu acho que a questão do novo perfil que vem junto com a tecnologia, oriunda, na verdade, das novas tecnologias, demandam muito protagonismo, proatividade, competências que nunca deixaram de existir, né, mas hoje passaram a ser, digamos, mais necessárias e imprescindíveis dentro do perfil desse jovem e dessa nova formação, que traz muito a prática, né, envolvida dentro do desenvolvimento do profissional e não mais só a teoria, né. Eu acho que a gente vai cada vez mais mover em termos de ensino e educação para o modelo maker, que é esse modelo de colocar a mão na massa, né, incentivar a prática, que é o que muitas empresas apoiam e fazem muito bem. A gente estava comentando sobre isso, porque aqui no programa a gente tem tido algumas pautas sobre essa nova sociedade, essa sociedade do conhecimento, em plena transformação. Então, aqui a gente fala até que não é uma era de mudança, é uma mudança de era. Estamos deixando para trás uma era, estamos entrando em outra era. E aí, quer dizer, na área política, a gente está vendo aí a mudança, como a sociedade reage a esse modelo de democracia que nós temos, porque já não comporta mais esse modelo anacrônico com a realidade digital. A mudança nas relações sociais, com as mídias sociais, a gente conversa com pessoas que estão do outro lado do mundo, né, e monta redes espalhadas pelo mundo. E nas organizações também, né? Fala-se muito em organizações exponenciais. Quer dizer, aquele indivíduo formado lá atrás, hoje já tem outro tipo de competência. O que está mudando efetivamente para esse garoto hoje que está, né? Se o garoto hoje estiver nascendo nesse mundo, né? Com uma educação ainda muito atrasada, as escolas ainda têm uma visão muito ruim de qualificação, e ele tem aquele choque da realidade. Como é que ele trabalha essa questão de qualificação profissional dentro do ensino técnico e dentro de uma universidade? Olha, pergunta difícil, hein? Ainda mais no contexto do nosso Brasil, como você colocou, mas como diriam grandes empreendedores do momento, eu acho que a gente tem que buscar o nosso lugar nesse contexto atual, ou seja, buscar o protagonismo. E eu acredito que esse protagonismo tem vindo cada vez mais cedo. Realmente o jovem vai precisar, ele está sendo demandado a se desenvolver e a se formar como ser humano e parte da sociedade que a gente vive mais cedo.
então, para estar preparado e poder entrar no mercado de trabalho com a vantagem competitiva que é característica do mercado de trabalho de hoje, né? E então encontrar o seu lugar. Mas, de novo, volto numa palavra muito importante, que é o protagonismo, que é saber o que quer e procurar se qualificar, procurar se desenvolver, procurar ler muito, né? Está comprovado que grandes empreendedores leem mais de 360 livros, né? Aí por ano, a cada 2 anos. E, enfim, então, a leitura é um grande aliado, tá, dessa qualificação, mas acredito que, para mudar esse contexto, é realmente o protagonismo, a vontade de fazer, de conhecer. Hoje em dia, a gente tem a informação na palma da nossa mão, né? Então, a gente não depende mais só das escolas, não depende mais só do que o professor manda ler, né? Eu lembro muito do meu MBA, onde eram indicadas algumas leituras, algumas referências, né? O professor falava muito, mas a gente nunca estava limitado somente àquelas referências, né? Cabia a nós mesmos irmos para casa e procurarmos outras coisas para nos complementarmos e nos qualificarmos mais, né? Essa é uma questão importante, que é a questão de como assim a gente orienta um jovem ou um profissional a encontrar o seu ponto no mercado. Porque, às vezes, você fala assim, da gente ter o nosso protagonismo, mas, às vezes, a gente não sabe o que a gente quer. Verdade. E aí entra a consultoria, né, em capital humano, justamente para tentar orientar esse jovem. Como é que é esse trabalho de orientação que você faz, Rodrigo? Bem lembrado. Eu mesmo tive uma experiência anterior, lá depois da época do colégio, né, de orientação vocacional, e lembro mais ou menos como é que era, mais voltado aí para o lado psicológico. O que a gente traz de um outro lado na consultoria, né, com toda essa bagagem sempre focada em pessoas, porém em negócios que eu trago, é justamente uma visão do mercado, uma visão da prática, uma visão do negócio, tá? Então, sair um pouco da visão do que a gente está acostumado, na verdade, com o colégio, daquela teoria, e realmente colocar o jovem em contato com a prática, né? Trazer aquela verdade nua e crua, né? Falar, olha, saímos do colégio, saímos da faculdade, né? Agora vamos começar a se preparar, e funciona assim. Então, a gente entrega um serviço inicial de orientação para o currículo, tá? Através de um currículo com modelo de competências, que justamente busca fortalecer e destacar as competências, esse perfil e destaques da experiência profissional ou pessoal do indivíduo. Isso é muito importante também, né? Profissional também é pessoa o tempo todo, então não existe separar o profissional do pessoal. O mercado quer saber justamente o que o jovem, como pessoa, vai fazer como profissional, como ele vai atuar como profissional. Né? Então, muitos comportamentos, inclusive, que a gente traz de casa, são avaliados nesse momento. Né? E, junto com isso, depois do currículo, a gente prepara o LinkedIn, que é uma excelente ferramenta, né? A mídia social do LinkedIn. A mídia social, de uma maneira em geral, não só o LinkedIn, mas uma ferramenta de networking profissional, né? Profissional. Existem outras, na verdade. E, em seguida, a gente orienta o jovem sobre o que então, a gente busca orientá-lo, então, sobre o que é o protagonismo, o que é o propósito, como ele se conecta, né, hoje com o mercado, com que oportunidades, o que ele quer, o que ele busca, né? E, então, mapeia algumas oportunidades para que ele possa estar mais claro, né, para onde ele vai, de como ele pode se orientar aí na entrada no mercado. Hoje a gente está vendo aí que existe um movimento muito forte que a gente tem pautado aqui no programa, que é o movimento das startups, desses novos empreendimentos, tudo mais. Então, a gente tem, por um lado, assim, uma certa crise nas grandes corporações, até por conta das startups,
E aí você tem esse profissional que está saindo hoje do ensino técnico, do ensino universitário e entrando nesse mundo. E aí qual é a diferença entre se preparar para uma grande empresa, para ter uma colocação dentro de uma grande empresa, ou se preparar para ser um empreendedor, ou o preparo é o mesmo? Como é que vocês orientam isso? Olha, essa daí é mais difícil do que a última pergunta que você me fez. Eu já ouvi de outros grandes empreendedores, e eu sou empreendedor há pouco tempo, mas posso te dizer que não existe uma formação para o empreendedor. Eu acredito que a educação e o país estão caminhando, algumas escolas, na verdade, né, ao redor do país, já trazem algum tipo de preparo para o empreendedor, tá? Muito com esse modelo maker da prática, mas, enfim, é o mindset, tá? Que é o que a gente chama de um modelo de você pensar, um modelo de você ver a vida, um modelo de você enxergar as perspectivas que a vida apresenta, né? Você tem uma determinada situação, por exemplo, em casa, muitas vezes, né? Eu acho que muitas coisas realmente, especialmente tratando-se do jovem, quando a gente vai contratar para o primeiro emprego, eu uso muito exemplos de casa. Me diz aí, como é que é lá na sua casa? Né? E dali você pode tirar exemplos valiosíssimos e situações valiosíssimas de como ele se comporta numa situação, por exemplo, de dificuldade, né? Onde ele tem que estudar, mas, ao mesmo tempo, ele tem que ajudar em casa, ou tem que trabalhar para ajudar em casa, né? E o que ele prioriza primeiro? E aí a gente pode ver uma competência importantíssima para o mercado hoje em dia, que é o senso de priorização, certo? Que é o que, no final da cadeia, não é a empresa até que espera, mas o cliente, né, espera. Né? Você saber priorizar para que você possa, então, entregar, ter aquele senso de urgência. Então, é através de exemplos simples como esse, tá, que você consegue enxergar atitudes, comportamentos e até mesmo, às vezes, conhecimentos. Né? Porque a leitura é muito importante, a leitura na internet é muito importante, ser relevante dentro do que você lê hoje é muito importante e bastante desafiador, na verdade, né? Com a quantidade de informações que a gente tem à nossa disposição. Então, eu acho que é o mindset, a mudança do mindset, que é essa forma de pensar. Né? Eu li recentemente, desculpe, que tem vários futuristas, né, falando sobre, e aí, o que vai ser do capital humano daqui a 5, 10 anos? Né? E eu acredito piamente, por todas essas leituras e convívio, na verdade, dentro da inovação, startup e empreendedorismo, que o capital humano é valiosíssimo e vai continuar sendo, e, afinal de contas, tem que existir alguém por trás da tecnologia para definir qual vai ser a próxima tecnologia. Né? A gente ficou falando sobre isso, e aí a garotada que está assistindo a gente, né, o jovem, assim, mas eu estou em Petrópolis, isso não vai acontecer nada, isso é lá para os grandes centros. Né? Verdade. Como é que você analisa essa questão da disrupção numa cidade aqui petropolitana, numa cidade interior do estado do Rio de Janeiro? Eu acredito que é importantíssimo, talvez mais importante até do que na grande cidade, porque a grande cidade tem muitas oportunidades, certo? E, de um outro lado, muita concorrência, né? E isso acaba diluindo um pouco e talvez não seja tão perceptível, tá? Talvez. Mas eu acredito que dentro de uma cidade como a nossa, de 350 mil habitantes, o papel do jovem em se formar e estabelecer esse perfil protagonista é ainda mais importante, né, para fazer pela sociedade onde a gente está, pelo ecossistema, né, onde estamos inclusos. E até mesmo que o destino do jovem seja Rio de Janeiro, São Paulo, outras grandes cidades, né, eu acho que tem muito a se fazer aqui, a testar aqui, inclusive como laboratório,
né? Petrópolis tem muito a oferecer, assim como outras cidades da região serrana. Somos um polo fortíssimo aí dentro de tecnologia, tem empresas lá no Parque Tecnológico da região serrana, as quais eu represento dentro das demandas de capital humano, que estão desenvolvendo através de inteligência artificial, chatbot, tecnologias de altíssima ponta, certo? Quer dizer, a gente tem espaço aqui dentro para justamente desenvolver esse tipo de oportunidade. Exato. Para fazer diferente, para querer realmente fazer história, eu digo. Né? Assim, para o nosso jovem que está querendo se aprofundar em algum assunto hoje, qual tipo de livro ou literatura que você recomenda? Assim, leia isso ou siga isso? Algumas. Tem um livro interessantíssimo que, para mim, mudou a minha forma de enxergar um pouco as coisas, não só do lado de recursos humanos, porque até traz uma bagagem bastante forte em recursos humanos, mas de pessoas, de capital humano, como as organizações podem enxergar o capital humano hoje em dia, grandes, pequenas ou médias, que é o livro do ex-vice-presidente do Google, que é o Laszlo Bock, sobre uma nova forma de trabalhar. Esse livro é interessantíssimo. Em português? Em português de facílimo absorção, muito gostoso de ler, inclusive é um livro independente que você pode ler os capítulos na ordem que quiser e se interessar, porque realmente traz uma cultura e um conhecimento valiosíssimo. Rodrigo, obrigado pela sua entrevista. Estamos chegando aqui no final do programa. Vamos continuar depois nos bastidores do programa, entrevistando Rodrigo Curcio. Obrigado mais uma vez. Obrigado você, Márcio, pela oportunidade. É um prazer estar aqui e colaborar com a nossa cidade e o crescimento dela e a formação dos jovens. Obrigado, Rodrigo. Estamos encerrando o programa Ciência e Movimento, você sabe, é ao vivo toda terça-feira às 10 da manhã, com reprise aos sábados às 22h30. E você também pode acompanhar a gente no Facebook, no Instagram, no YouTube e ler nossas entrevistas no Blogspot e acompanhar também pelo RPT Play. Obrigado pela sua companhia. Até a próxima. Forte abraço. Tchau.